Muito bem, olá a todos. Então nós vamos dar continuidade à nossa sequência de atividades de matemática. Estamos já na atividade 5. Né? As aulas passadas nós falamos sobre matrizes e na aula de hoje nós vamos falar sobre determinantes, né? Determinantes de uma matriz. Quando a gente vai falar de determinantes de uma matriz, a gente tem sempre que lembrar que é o determinante de uma matriz quadrada. Ok? Então a gente calcula o determinante de uma matriz quadrada. Lembrando, por exemplo, matriz quadrada, uma matriz pode ser de ordem 1, ou seja, uma matriz 1 por 1, ou uma matriz de ordem 2, que é 2 por 2, de ordem 3, que é 3 por 3, e assim sucessivamente. Lembrando que uma matriz quadrada é uma matriz cujo número de linhas e colunas são iguais, tá? Então não podemos esquecer desse conceito. Falando então da questão de como se calcula, como se representa, aliás, um determinante de uma matriz, né? Então vamos aqui a um exemplo. Eu tenho aqui uma matriz A, certo? Vamos supor que seja uma matriz de ordem 1. Então, eu vou ter aqui, eu posso representar a matriz ou por parênteses ou por colchetes, né? Relembrando isso. Então, exemplo aqui, eu vou ter uma matriz de ordem 1, ou seja, ela tem apenas uma linha e uma coluna. E essa matriz aqui tem esse elemento aqui, o 7. E eu quero calcular o determinante desta matriz. É possível calcular porque trata-se de uma matriz quadrada. Então, como que a gente vai calcular então, o determinante dessa matriz aqui? Então, de uma matriz de primeira ordem, nós vamos escrever dessa forma. O determinante da matriz A, que no caso aqui é a matriz A, poderia ser uma matriz B, C e tal. Mas aqui é o A, então, determinante de A. Vai ser igual, eu vou representar por barras verticais e vou colocar um elemento, ou, né, aqui no caso, como é uma matriz de um elemento só, porque é uma matriz 1 por 1, né, matriz de primeira ordem, então eu vou colocar aqui o seu elemento. Então nós vamos representar desta forma o determinante desta matriz aqui de primeira ordem. E como que vai calcular? Bom, o determinante de uma matriz de primeira ordem vai ser o próprio elemento dessa matriz. Então, o determinante dessa matriz A vai ser próprio 7. Ou seja, o que é o determinante de uma matriz? É um número que vai representar essa matriz. No caso de uma matriz de primeira ordem, é o próprio elemento da matriz que vai ser o seu determinante, ou seja, esse número que vai representar essa matriz, é o próprio número. E se fosse uma matriz, por exemplo, 2 por 2? Então vamos a um exemplo. Esse exemplo que eu acabei de fazer com vocês é o do primeiro exercício, tá? Que tem na atividade de vocês, bem tranquilo. Muito bem, vamos a um outro exemplo aqui. Agora vamos de uma matriz de segunda ordem, tá? Uma matriz 2 por 2. Então, um outro exemplo seria uma matriz, vamos supor, uma matriz B. Eu tenho os seguintes elementos aqui. 2, 1, 3 e 4. Um exemplo aqui, qualquer. Bom, então a gente vai calcular então, o determinante dessa matriz. Trata-se de uma matriz quadrada, né, uma matriz 2 por 2. Então, como que a gente vai calcular o determinante dessa matriz? Então, nós vamos representar dessa forma. O determinante de B vai ser igual. Representaremos por barras verticais aqui e os seus elementos aqui. O 2, o 1, o 3 e o 4. Muito bem. Agora, como que a gente vai calcular isso? Né? Ou seja, que número que representa essa matriz? Ou seja, qual é o determinante dessa matriz? Então, observa sempre essa ideia de que o determinante é esse número que representa a matriz, tá? Muito bem, então aqui eu poderia falar alguns conceitos mais avançados de matemática, como cofatores, etc., mas eu não vou aprofundar nisso, até porque senão vai fugir um pouco do foco. Então eu vou falar de uma maneira mais simples, como se calcula o determinante dessa matriz aqui, 2 por 2. Então olha só, eu preciso observar o seguinte, eu tenho aqui esta diagonal aqui, que eu chamo de diagonal principal. Diagonal principal. Ok? E esta aqui é a chamada diagonal secundária. Então eu tenho aqui a diagonal principal e a diagonal secundária.
para se calcular o determinante então dessa matriz B, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, como que ficaria isso? Né? O que é o produto? Continha de vezes, né? Multiplicação. Então, aqui, o determinante dessa matriz B vai ser quem? Então, vai ser o produto desses elementos da diagonal principal. Então, vai ser 2 vezes 4 menos o produto desses elementos da diagonal secundária. Então, 3 vezes 1. Ou 1 vezes 3, a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Então, o determinante da matriz B vai ficar igual a quanto? 2 vezes 4, isso aqui dá 8, menos 3 vezes 1, 3. Então, eu vou ter que o determinante da matriz B vai ser igual a 5. Ou seja, o que significa esse resultado? Significa que, né, quando eu digo que o determinante da matriz B é igual a 5, significa que 5 é o número que representa, que está associado a essa matriz aqui. Ok? Então, quando eu falo de determinante, eu estou falando desse número que está associado a uma matriz quadrada. Tá ok? Então, no nosso exemplo aqui, para se calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, né, uma matriz 2 por 2, eu faço o produto da diagonal principal menos o produto aqui dos números da diagonal secundária. Ok? Então, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês como que se resolve o determinante de uma matriz de ordem 3. Ok? Então, não percam, fiquem ligados aí. No mais, agradeço a atenção de todos. Espero que esses exemplos ajudem a vocês a resolver as listas de exercícios. Ok? Muito bem. Obrigado. Valeu.